Olá galera, Overtrading mais uma vez. Espero que todos estejam muito bem. Após um certo tempo, um certo período sem gravar vídeos, resolvi gravar agora um vídeo que trata de algo teórico, algo bom. Eu creio que vai ajudar muitas pessoas e que é sobre a parte de análise técnica e estatística e análise fundamentalista ou análise fundamental. Pois bem, esses conceitos, tanto de análise técnica quanto de análise fundamental ou análise fundamentalista, eles vêm do mercado financeiro, né? Em especial a Forex, Bolsa de Valores, mas não só o Forex e a Bolsa de Valores. Para quem não sabe, o Forex é um mercado internacional de câmbio de moedas, que envolve moedas de diversos países. E no trading esportivo, na bolsa esportiva, a gente pode utilizar vários conceitos. A parte teórica, principalmente a parte emocional, a parte de gestão, a parte de análise, é muito parecido com o mercado financeiro que envolve o Forex e a bolsa de valores. E sabendo disso, eu resolvi trazer esses conceitos para o trading esportivo e mostrar eles para você, para que você possa, de posse disso, colocar isso na sua cabeça e utilizar no seu dia a dia, nas suas análises e no trading esportivo em geral. Ok? Então, dando prosseguimento, eu coloquei agora inicialmente, primeiramente para o mercado financeiro, né? Eu coloquei entre parênteses ele Forex e Bolsa de Valores, mas é óbvio que o mercado financeiro não envolve somente o Forex e a Bolsa de Valores, mas como exemplo. Então nós vamos ver a análise técnica e gráfica e a análise fundamentalista no conceito primeiramente do Forex e da Bolsa de Valores e depois mostrar o do trading esportivo para que você venha comparar e verificar a semelhança, ok? E também a diferença. Análise técnica e gráfica é um método para a análise das tendências de movimentação do mercado com base nos gráficos históricos das cotações do mercado. Então, há uma diferença óbvia de análise técnica em si, que envolve diversos fatores, para análise simplesmente gráfica. Mas, na Bolsa de Valores, um trader, seja ele day trade, ou swing trade, ou scalper, da Bolsa de Valores e do Forex, geralmente ele utiliza a análise técnica e a análise gráfica, né? Ou seja, ele pega um gráfico de uma determinada moeda, ou de uma determinada empresa, de um índice da bolsa, e ele faz a análise desse gráfico através das técnicas que ele aprendeu, tanto uma análise técnica como também, às vezes, uma análise estatística, para que ele possa dali prever movimentos futuros, ou seja, coisas que poderão ocorrer, para que ele possa, então, tomar decisões de compra e venda baseado naquilo que ele entendeu de sua análise do gráfico, né? Então ele vai analisar tendência de movimentação, ou seja, este par de moedas ou as ações desta empresa, de acordo com a análise do gráfico, ela tende a subir, tende a cair, então eu vou tomar minha decisão de compra ou de venda baseado nisso. Mas mais à frente agora eu vou mostrar para vocês um gráfico para vocês terem uma ideia melhor, né? E a análise fundamentalista, ou análise fundamental, é a análise da situação financeira e suas expectativas e projeções econômica e mercadológica para o futuro. De quê? De uma empresa, no caso da Bolsa de Valores, a empresa que tem lá seu capital aberto, um setor ou dado econômico, um commodity, que é uma matéria-prima, né, petróleo, ouro, enfim, e uma moeda, no caso do Forex, ou par de moedas. Então, nós temos aqui conceitos básicos de análise técnica e gráfica do mercado financeiro, que a gente traz do mercado financeiro e acaba que você compara isso, para quem tem esse entendimento do mercado financeiro, que não tem simplesmente uma mentalidade de apostador, por exemplo, você acaba trazendo isso para si, tá? Nós temos aqui, por exemplo, um gráfico do AUD/USD, que é um gráfico de 8 horas da moeda dólar australiano versus o dólar americano, apenas para vocês tomarem como exemplo. Este é um gráfico que geralmente um trader ele utiliza desse tipo de gráfico, que é chamado de gráfico de candlestick, e alguns outros parâmetros como médias móveis, esse gráfico que está abaixo aí em cor meio rosa, chamado de índice de força relativa, é um dado também.
Então, os gráficos eles são utilizados para análise técnica gráfica no mercado de Forex, ok? Mas aqui o nosso assunto é outro, é apenas para você verificar, e se você quiser obter mais informações sobre isso, procure aí à vontade na internet que você vai encontrar. Tranquilo? Agora vamos lá, para o trading esportivo. A análise técnica e estatística, tá? Aqui pode-se fazer análise gráfica? Sim, se você olhar lá no site da Betfair ou em um software, você vai ter o gráfico de preço de um determinado mercado da Betfair, como por exemplo, está lá over 1.5 gols, você pode ir lá e olhar o gráfico, mas ele não vai ter, você pode até querer aplicar as técnicas que são utilizadas no Forex e na Bolsa de Valores e nos gráficos de candlestick lá, mas não vai ter tanta eficácia, por causa que o que move a cotação, o preço, no mercado financeiro, no Forex e na Bolsa de Valores, o motivo pelo qual essa cotação ela se move é diferente do trading esportivo, mas algumas pessoas utilizam. Tá? Mas aqui lá no mercado financeiro nós temos uma análise técnica e gráfica. Aqui no trading esportivo nós vamos ter uma análise técnica e estatística. E acompanhe comigo. São métodos para a análise das tendências de resultados de eventos esportivos baseados em dados estatísticos e probabilidades antes ou durante um evento esportivo. Por quê? Antes ou durante? Obviamente que a gente pode fazer operações tanto pré-live quanto em live, ou antes do jogo, durante o jogo. Tá? Eu coloquei aqui exemplos no futebol. Quando você vai fazer uma análise de uma determinada partida, a chamada análise pré-live, né? Então você vai ter lá análise técnica ou análise técnica estatística. Você vai olhar a quantidade de vitórias, empates e derrotas de uma determinada equipe ou da equipe adversária, da equipe da casa, média de gols feitos e sofridos, média de cantos para quem opera em escanteios, né? Média de cantos feitos e sofridos, estatística de momento dos gols, se você tiver uma estratégia um pouco diferente, histórico de confrontos, BTS, né? Etc. Então, quando você pega todos esses dados estatísticos, tá? Todos esses dados estatísticos e faz uma análise dele e chega a uma determinada conclusão, se o jogo tem tendência de over, se o jogo tem tendência de under, se o time da casa ele tem a tendência a empatar. Então você acaba chegando a uma conclusão através de uma análise. Essa análise ela é o quê? Uma análise técnica e estatística. Ok? Há uma diferença no trading esportivo desta análise que eu estou mostrando agora para vocês, da qual nós estamos comentando, que é uma análise técnica e estatística. Lembra que agora há pouco eu sempre falei o que? De tendência, né? Assim como o trader do Forex ele analisa um gráfico para encontrar uma determinada tendência, aqui nós fazemos uma análise técnica e estatística para encontrarmos também uma tendência para aquela partida, tanto antes dela como após o início dela, né? Por exemplo, se você vê que o time da casa era favorito, mas aos 5 minutos um jogador lá deu a louca na cabeça dele, ele foi expulso, o time de fora se retrancou, um jogo que você achava que poderia ser over, mudou tudo. Então você já vai ficar receoso. Por quê? Porque você está fazendo uma análise do jogo naquele momento, embora esta análise seja mais fundamental, e nós vamos ver sobre isso agora mais à frente, ok? Então, resumindo, a análise, principalmente que você faz antes do jogo, é uma análise técnica e estatística. E o que seria uma análise técnica e estatística durante a partida? Por exemplo, vamos supor que o time está lá jogando o time A contra o time B. O time da casa, que é o time A, é o time favorito. E ele precisa ganhar aquela partida, de acordo com a análise que você fez antes, né? Ele precisa ganhar aquela partida. E o jogo está lá com 40 minutos do primeiro tempo. Se você olha os dados estatísticos no site da Betfair, você vai ver, por exemplo, se você vê que o time da casa ele fez 40 ataques perigosos, por exemplo, contra 18 do outro time. Ele fez 8 escanteios e o outro time não fez nenhum, ou fez 1, 2. Então você acaba verificando apenas através da análise técnica e estatística que o time da casa ele está exercendo uma pressão muito grande sobre o time de fora. E se você estiver assistindo o jogo e confirmar isso, pronto. Então esta seria uma análise técnica durante a partida. E aí, previamente, você já deve ter feito uma análise técnica antes da partida. Então a análise técnica e estatística ela pode ser feita tanto antes quanto durante. Ok? Vamos partir agora para a análise fundamental. E para o trading esportivo, a análise fundamentalista ou análise fundamental,
é nada mais que a busca de informações diversas que envolvem um evento esportivo, uma liga ou um campeonato, até mesmo durante a ocorrência do evento, ou seja, em live, que foi o que eu acabei de falar, tá? Então, são busca de informações diversas, aquilo que você pode conseguir saber sobre a partida, melhor para você. Coisas que não envolvam muito a questão de estatística, porque isso aqui é uma análise fundamental. Temos como exemplo aqui, ó, exemplos no futebol. Por exemplo, você vai ver desfalques da equipe, escalação da equipe, se vai ter um zagueiro que é muito bom, que está desfalcado, ou meio campo, um atacante, enfim, uma pessoa, um jogador que é muito importante para aquela equipe, ele está desfalcado, ou ele não foi escalado por algum motivo. E aí você vai assistir a TV, os canais de esporte, e você vê a entrevista com técnicos e jogadores, as declarações do técnico, o que o técnico falou, se você perceber que o técnico vai respeitar muito a equipe adversária, se ele vai partir para cima, ou não, né? Você acaba vendo ali, ouvindo também o que os jogadores estão falando, o que os técnicos estão falando, e acaba chegando a alguma conclusão sobre o andamento daquela partida. Busca de informações em sites esportivos famosos, tá? Você que conhece aí os seus sites esportivos, o site da ESPN, Globo Esporte, enfim, sites de notícias, bate-papo de especialistas nos mais diversos canais esportivos, aqueles caras lá que são fera, que são muito bons, que acompanham o dia a dia dos jogadores, os caras que viajam para a Europa, que fazem a cobertura, que conseguem saber muitas coisas dos bastidores, acabam dando informações que são muitas vezes muito preciosas, tá? Notícias em geral, por exemplo, coloquei ali entre parênteses, ânimo da equipe, se a equipe está desanimada ou não, vem de derrota. Por exemplo, quem acompanhou o último jogo do Bayern Munique viu que o time estava desanimado por causa da desclassificação na Champions League. Ok? Interesse da equipe para um referido jogo, ou seja, se daqui a 3 dias o time tem uma semifinal para uma Copa e hoje ele está jogando um campeonato de pontos corridos que ele já está lá na frente, provavelmente ele não vai se interessar tanto por esse jogo. É uma análise fundamental, tá? Não é uma análise estatística. Isso aqui você não está olhando dados estatísticos, você está fazendo uma análise fundamentalista. Notícias envolvendo principais jogadores. Às vezes jogadores, eu já vi jogador que na vida pessoal dele, um cara muito bom, mas que na vida pessoal dele ele estava enfrentando muitos problemas e ele era um cara que era muito importante para o time e durante o jogo ele não fez nada por causa desses problemas. Comissão técnica e até mesmo presidentes de clubes, né? As declarações, ou seja, o que você puder saber sobre um determinado jogo, melhor para você. Afinal de contas, você está investindo o seu dinheiro, tá ok? E etc. Então, pessoal, eu creio que, olhando aqui, aquilo que eu estou apresentando agora para vocês, sobre a análise técnica e estatística, tá? Análise técnica e estatística, aqui, ó, quantidade de vitória, empate, derrota, média de gol feito, gol sofrido, escanteios, estatística, em geral, para isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que são outras coisas, desfalque, escalação, entrevista, busca de informações, você vê que são coisas completamente diferentes, tá? Completamente diferente. Há traders que eles não ligam muito para a análise fundamentalista. Por quê? Porque às vezes o cara ele não tem tempo para acompanhar isso aqui. Então ele cria um método para ele, por exemplo, o cara trabalha com over 1,5 e ele pega campeonatos que tenham lá acima de 80% de over 1,5, faz uma análisezinha meia boca e manda ver, tá? Porque às vezes ele não tem muito tempo, mas se está dando certo para ele, ele continua fazendo o que ele tem que fazer. Se a pessoa tem um pouco mais de tempo para operar, se ele prefere operar de forma mais tranquila e buscar mais informações, eu mesmo, Ismael, prefiro trabalhar dessa forma, então ele vai também fazer análise fundamental. Alguns jogos, eles exigem que você faça mais análise técnica e estatística e outros já nem tanto, que é o que nós vamos ver agora. Considerações. Muitas vezes o resultado da partida não bate com os dados estatísticos. Às vezes você foi lá, perdeu 30 minutos do seu tempo fazendo análise estatística, análise técnica e estatística da partida, viu tudo que você poderia ver, mas infelizmente o resultado ele não está correndo nada a ver com aquilo que você preveu, né, que você viu antes. Isso ocorre com frequência
não com tanta frequência, mas ocorre, mas por isso que a gestão de banco é importante, mas isso é um assunto que já passou, é outro vídeo. Beleza? Mas muitas vezes o resultado da partida não bate com os dados estatísticos e há eventos em que a análise estatística deve ser pouco considerada, mas sim análise fundamental. Vou dar como exemplo para vocês aqui. Imagine uma final de Liga Europa, ou semifinal de Liga Europa, da Champions League, em que os times que estejam disputando, eles não têm histórico de confrontos, praticamente não têm histórico de confrontos. E você vê que aquela partida é uma partida de tudo ou nada, e que os dados estatísticos passados pouco vão interessar. Às vezes um time ele faz muito gol, mas chega na hora, fica 0-0. Então, o que você vai fazer aqui, nesse caso? Tá? Quando a gente tem poucos dados estatísticos. Se a gente tem poucos dados estatísticos, você vai ter que fazer o quê? Parte direto para análise fundamentalista, ou para análise fundamental. Aí você vai fazer tudo que eu falei. Você vai lá, assiste as declarações de jogadores, entrevista com o técnico. Você procura saber várias coisas e é óbvio, se você decidir não fazer entrada pré-live, você vai direto assistir a partida e define se você vai fazer alguma entrada ou não, se você vai fazer algo ou não, beleza? Então, galera, há uma diferença de análise técnica e estatística para análise fundamentalista. E temos também um outro ponto para a gente tratar, que é bem interessante, que é isso aqui, ó. O que move as cotações, ou seja, o preço de compra e venda no mercado Forex, no mercado de câmbio. Notícias econômicas mundiais envolvendo economia das nações, né? Bancos internacionais, grandes investidores e os traders do mundo inteiro. Então, tudo isso aqui, como eu escrevi aí abaixo, ó, toda essa massa financeiramente, psicologicamente inserida no mercado com seus investimentos, medo, ambição, todos os seus sentimentos e outras coisas, isso tudo move as cotações do mercado financeiro mundial. Tá? Isso falando do mercado financeiro mundial. Quando a gente traz para o trading esportivo, a situação muda. Tá? O que move as cotações no trading esportivo ou bolsa esportiva? Vamos lá. Tendo como exemplo o futebol, depende não única e exclusivamente, tá? Não única e exclusivamente, mas quase que totalmente dos 22 jogadores em campo e da arbitragem, bem como do tempo da partida, é óbvio, né? Perceberam a diferença? Então, o que move a cotação no mercado financeiro é uma coisa, o que move a cotação no trading esportivo é outra. Portanto, se você for tentar só analisar gráfico no trading esportivo, você pode se quebrar, meu amigo. Até mesmo porque, por exemplo, você fez uma análise. Só vou dar um exemplo aqui porque que isso ocorre, tá? Vamos continuar lendo, vamos continuar lendo. Grandes investimentos no intuito de manipular as cotações podem ocorrer sim, né? Como às vezes uma pessoa vai e coloca um stake bem alto que é para poder tentar segurar uma odd, isso ocorre, mas não com tanta eficácia ou por muito tempo, tá? Vamos lá, por exemplo, você fez uma análise estatística, uma análise técnica estatística, fez uma análise fundamentalista tanto antes do jogo quanto durante o jogo, e você está lá, operando. De repente, olha o que eu coloquei como exemplo aí. O jogador recebe uma ofensa de colega em campo durante a partida, retribui com agressão física e é expulso pelo árbitro. Meu amigo, muda tudo. Se está tendo um jogo, você não sabe quando que um jogador vai fazer uma falta grave, o que ele vai fazer, se ele vai ser expulso. Então, o futebol, a gente sabe que ele é uma caixinha de surpresas. A gente trabalha com tendência no trading esportivo? Sim, trabalhamos com tendência. Mas você não sabe, nunca a gente sabe, né? Nem no Forex, na Bolsa de Valor, no mercado financeiro mundial, nada. Você nunca tem 100% de certeza ou certeza total que vai ocorrer realmente isso, tá? Às vezes você pega uma parte da sua banca lá, sem gestão alguma, coloca no back, que é o time favorito, porque ele vai ganhar, o time vai ficar 0-0 ou perde. Isso ocorre de vez em quando, mas ocorre. Então a gente tem que ter tudo isso na mente, pessoal. Todas essas coisas, análise técnica, análise fundamentalista, saber o que é análise técnica estatística, o que é análise fundamentalista, diferença entre elas. Você tem que saber se um determinado jogo, você vai ter que analisar mais a parte estatística mesmo, principalmente se for de times desconhecidos, né, que você não tem muitas informações. Então, realmente você vai ter que trabalhar mais com a parte estatística. Tá? Você tem que saber a diferença. Por exemplo,
Para mim, agora, as finais de Champions League, agora, as semifinais, eu nem ligo muito para análise estatística. Eu já conheço os times. Eu conheço muito bem o Real Madrid, conheço o Juventus, conheço o Mônaco, conheço o Atlético de Madrid. A gente é acostumado a ver esses times jogar. Eu não vou nem perder muito meu tempo com análise estatística. Eu vou mais tentar fazer uma análise fundamental e vou decidir ainda se eu vou fazer uma operação. Porque eu, principalmente, quando chega nessa fase, eu prefiro assistir me divertir do que ficar lá operando, né? Então é isso aí. Mas, pessoal, eu agradeço você que assistiu esse vídeo, tá bom? Eu te peço com que você retribua isso, dando um joinha no vídeo, se você gostou. Compartilhe ele com algum amigo seu, com algum colega seu. Mande para quem você conhece, tudo bem? Lembrando que nós temos o nosso site overmoney.net. Caso você queira comprar créditos Neteller ou vender créditos Neteller, venha conosco. No site tem um chat, tem um número de WhatsApp e eu vou deixar na descrição do vídeo tudo isso para você, ok? Espero que você continue se dando muito bem. Caso você não esteja se dando bem, vai estudar, que eu creio que você vai conseguir. Tá certo, galera? Muito obrigado a todos, grande abraço. Fique com Deus, até a próxima.